Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 13 de fevereiro de 2021. O Tal de Luiz e Darwin, parte 3. Reinaldo José Lopes, jornalista especializado em biologia e arqueologia, autor de 1499 O Brasil antes de Cabral, escreveu para a Folha de São Paulo dia 28 de novembro de 2020 que C.S. Lewis e Charles Darwin entram num pub e se põem a conversar sobre o tal é. Eu sei que parece uma daquelas piadas fraquíssimas e inverossímeis. Darwin, aristocrático e recluso, não era do tipo que frequentava os famosos botecos britânicos, sem falar no abismo de mais de uma década entre a morte do pai da teoria da evolução em 1882 e o nascimento do autor de As Crônicas de Nárnia em 1898. Mesmo assim, caso os dois se encontrassem, assunto é o que não faltaria. Digo isso não apenas por causa de suas trajetórias diametralmente opostas do ponto de vista religioso. Lewis, o jovem ateu que se tornou um dos maiores apologistas cristãos do século XX, versus Darwin, o candidato ao sacerdócio na Igreja Anglicana que se afastou da religião e virou o agnóstico mais famoso de todos os tempos. Acontece que, embora Lewis seja usado e abusado por fundamentalistas hoje em dia, sua obra, tanto a teológica como a de ficção, manteve um diálogo robusto e cordial com a teoria evolucionista. Em sua tocante trilogia espacial, obra que mistura uma visão cosmológica próxima da medieval com a ficção científica moderna, Lewis imagina, por exemplo, que uma espécie inteligente do planeta Vênus teria evoluído a partir de ancestrais aquáticos, e não terrestres. E, em cristianismo puro e simples, ele usa as especulações sobre um suposto próximo passo da evolução humana para falar da ressurreição de Cristo. No entanto, o casamento mais harmonioso entre os dois pensadores está no campo da ética, por mais que a afirmação possa parecer esquisita. E isso nos leva ao tal que mencionei no primeiro parágrafo. Em Abolição do Homem, outro clássico de Lewis, o alvo atacado apaixonadamente pelo autor é o relativismo filosófico e moral de certas correntes de pensamento modernas. Para se contrapor a essa tendência, Lewis formula o conceito do tal termo que ele toma de empréstimo da antiguidade chinesa justamente para enfatizar sua universalidade. Podemos traduzir tal como caminho, senda, estrada ou, pensando de forma mais abstrata, doutrina, princípios. Lewis emprega o conceito para designar as muitas semelhanças entre as balizas éticas das grandes civilizações. Tanto o chinês Confúcio quanto o judeu Jesus de Nazaré descobriram independentemente o célebre não façais aos outros o que não quereis que vos façam, por exemplo. Tampouco existem culturas que louvem os ladrões e os traidores e condenem os generosos e leais. O curioso é que Darwin já intuía essa tendência ao aparecimento de uma moralidade relativamente universal, e os estudos mais recentes sobre psicologia social corroboram a ideia de que algo bastante parecido com o tal de fato pode ser encontrado nas mais diferentes sociedades. Em parte, são princípios que emergem naturalmente quando você tenta viver junto com outros seres humanos que não sejam da sua família, porque são eles que cimentam a confiança mútua sem a qual nenhuma sociedade funciona. A questão é que, embora reconheçam sua universalidade, a maioria dos povos acaba por aplicá-lo somente aos membros de seu próprio grupo, deixando os demais de fora desse círculo mágico. Uso imparcial da razão, outra ferramenta da mente humana afiada pela evolução, pode nos ajudar a abrir esse círculo cada vez mais. Demora, é complicado e sofrido, mas estamos chegando lá.
E consola o coração deste escriba saber que, no fundo, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O Espiritismo esclarece que o desenvolvimento da consciência religiosa está claramente identificada na história de cada povo. Vamos encontrar, historicamente, as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo, no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres, isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Entendemos que essas tradições não surgiram por acaso no planeta. Há um plano divino que direciona todo o processo de melhoria da humanidade terrestre. Sob a supervisão de Jesus, missionários renascem para transmitir aos encarnados não somente lições de progresso científico ou filosófico, mas também ensinamentos morais e religiosos. Os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o Verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor. Em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo, cada um deles foi portador de uma expressão do amai-vos uns aos outros. Compelidos, em razão do obscurantismo dos tempos, a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conheciam dentro dos rigores iniciáticos, foram os missionários do Cristo preparadores dos seus gloriosos caminhos. O taoísmo é uma doutrina elaborada por Lao Tse. Tao Te Ching é o livro básico do taoísmo que define a existência do Tao ou caminho, manifesto sob 3 formas: caminho da realidade íntima que é o Criador Supremo, caminho do universo, da norma, do ritmo da natureza e o caminho da existência humana. Confucionismo é o sistema filosófico chinês, de natureza moral e religiosa, criado por Kung Fu Tzu Confúcio, que se fundamenta no taoísmo. Valoriza a educação, uma vida reta, o culto dos antepassados, a ideia do aperfeiçoamento contínuo, entre outros. O shintoísmo é uma integração religiosa nascida no Japão, no século VI d.C. É de natureza anímica miscigenada com totemismo. Tem como princípio o culto dos mortos e a educação da família. As religiões tribais, ainda existentes em várias partes do planeta, não possuem textos escritos, mas uma tradição oral que se modifica à medida que as gerações se sucedem. De todas as religiões não cristãs, o islamismo é a mais próxima das do Ocidente, em termos geográficos e religiosos, pois, como religião, tem origem judaica e, como filosofia, sofreu influência helênica. O islamismo foi fundado pelo profeta Maomé, da tribo Quraysh, nascido em Meca, há aproximadamente 570 anos depois de Cristo. O masdeísmo, ou zoroastrismo, é uma religião fundada na Pérsia por Zoroastro, ou Zaratustra, cujas origens se perderam no tempo, mas que foi inspirada no deserto e na solidão. A base de sua doutrina era a grande luta entre o bem e o mal, vivendo as criaturas influenciadas por bons e maus espíritos. O homem é livre em suas ações. Já Zoroastro pregava o livre-arbítrio. O homem é livre, mas se vê sujeito às influências das forças do mal. Conservando a ação, a palavra e pensamento puros, afastava-se do mau espírito e se aproximava do bom. Devia conservar limpos o corpo e a alma,
na morte, cabia-lhe um lugar que estava em relação com o que praticara em vida. Os atos do homem, na vida, iam determinar a sua situação na morte. A religião de Zoroastro, afirmam os historiadores e mitólogos, tinha leis morais de extraordinária elevação, afirma Carlos Embassai no seu livro Religião. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de fevereiro de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.